Nosso estudo, então, começa a partir do livro de Levíticos. Para nos inspirar, para nos dar um norte, vamos ler Levíticos 10, versículo 10. Embora nós venhamos a fazer uma espécie de voo panorâmico dos livros da Bíblia, vamos colocar aí um ponto de partida. Levíticos 10, versículo 10. Como já falamos, não tem como abordar cada aspecto de qualquer dos livros da Bíblia. Nosso propósito é mostrar como eles interagem com o todo. É óbvio que a partir de determinadas passagens nós podemos tirar algumas lições, algumas aplicações, algumas ilustrações, podemos colocar a partir do texto bíblico e do discernimento que ele nos ensina uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar a realidade, uma nova maneira de enxergar os textos bíblicos. Pois bem, mas nós estamos enxergando os livros da Bíblia sob a ótica de um conceito teológico. Qual é o conceito teológico que temos trabalhado? Conceito de... Qual é o conceito? Reino. Nós estamos apresentando Deus como rei em cada um dos livros da Bíblia. Deus é o rei. Ele reina. Ele possui um reino. Por isso a mensagem principal dos evangelhos é: o reino está próximo, o reino chegou, o reino não vem em visível forma. É sempre a proclamação da vinda do reino, ou do reinado, ou do domínio real. Sempre pensando no rei como uma figura que tem legitimidade para estar no trono. Ele não é um déspota, ele não é um ditador, ele não é um tirano, ele é um rei. Ele possui a legitimidade para sentar-se no trono e dar as ordens, e a sua palavra é a lei. Então, dentro deste ambiente conceitual, leiamos Levíticos 10, ou Levítico 10, 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Quantas categorias os irmãos enxergam nesta passagem? 4? Parece que... Parece 4, não é? Na verdade seriam 3. O que ele primeiro coloca? Eu quero separar o que é santo do profano. O que é o profano? O comum, mas não é imundo. Ele é comum, mas não é imundo. E eu também quero fazer a separação entre o imundo e o limpo. No limpo eu estou falando do profano e do santo. Ele é limpo. O profano é limpo, mas não é santo. Agora o imundo está fora. Onde os irmãos vão ver estas mesmas categorias? Na dieta do povo de Israel e nos lugares do povo de Israel. A forma como o acampamento se organiza e a forma como a dieta das pessoas se organiza em todo o livro de Levíticos, ela é organizada em santo, limpo e imundo. É óbvio que o santo também é limpo, mas o limpo não é santo. O santo está acima do limpo. Por que há estas qualificações dentro do livro de Levítico? Porque o livro de Levítico foi dado para Israel como um protocolo, como um código de normas, como se fosse uma espécie de regimento interno do povo de Israel para saber como lidar com Deus. Por quê? Os irmãos lembram como começa o livro de Êxodo? Se você entender o caminhar de Deus no livro de Êxodo, você entende por que existe o livro de Levítico. Como é que o caminhar do livro de Êxodo? Onde Deus aparece no Êxodo? Onde?
A Moisés onde? No Monte Sinai. Depois ele aparece de novo para o povo, agora todo. Onde também? Onde ele aparece? Êxodo 19. Lembram? Onde? Quando ele vai fazer o pacto, onde ele aparece? Deus aparece com toda pompa, circunstância e terror. Que eu falei que havia uma buzina, o som ia crescendo e o monte fumegava, tremia, parecia que tinha um vulcão e vieram trevas. Onde Deus estava? No monte. Onde Deus se apresenta? No monte. Onde Deus se coloca? No monte. E como é que o texto de Êxodo termina? Como que se Deus tivesse, como que, não me entendo, tem que interpretar a imagem, metáfora, a comparação, é como se Deus tivesse pego uma mochila no monte e descido o monte, e a partir de agora falou, agora eu vou com vocês. Ao invés de estar no monte, onde vocês me encontraram, porque esse foi o combinado, vocês vão me adorar no monte. Esse era o discurso de Moisés para Faraó. Deus nos encontrou e agora nós vamos ter que servi-lo, nós vamos ter que sacrificar, nós vamos ter que honrá-lo, nós vamos ter que adorá-lo. E nós vamos para o monte. Tem os irmãos pentecostais que gostam de ir para o monte, não é? Então nós vamos para o monte. Aí eles vão para o monte. Só que aí Deus faz o pacto com ele e fala, vocês vão construir uma casa assim. Construída a casa, o que Deus faz? Ele sai do monte e ele vai para casa. E ele vai para casa. E onde é a casa dele, do Senhor? O tabernáculo. Ele sai do monte para habitar no meio do povo. Então, como é que termina Êxodo? Com Deus habitando no meio do povo. Ele não está mais no monte, ele está andando. É um Deus peregrino. É uma ideia inusitadíssima. É uma ideia totalmente inigualável. Uma coisa realmente muito diferente. E aí ele sai andando. Agora a questão é, vocês vão ter que entender que eu estar no meio de vocês tem um custo. A coisa não vai poder andar como estava andando, porque eu estava lá falando com vocês e o sujeito estava construindo um bezerro de ouro ali embaixo e adorando como bem entendesse. Não, eu sou o rei, as normas são minhas, você vai ter que saber se comportar na minha frente. Não é qualquer fogo que você põe no meu altar, não é qualquer animal que você vai pôr no meu altar. Não é qualquer um. Vocês vão aprender a fazer diferença entre o que é santo, o que é limpo e o que é imundo. Então uma linguagem extremamente simbólica. Por quê? Porque Deus é extremamente didático, Ele é muito pedagógico. Ele está o tempo inteiro ensinando. Ele cria imagens. Ele nos fez. Ele nos fez, então Ele sabe como que a gente vê. A gente precisa de coisas para enxergar. O brasileiro parece ainda que é uma criatura extremamente moldada dentro desse pensamento, porque o que mais a gente gosta é de aparência. E existe até uma filosofia contemporânea chamada fenomenologia, que diz que o ser e o parecer se coincidem. E você não pode falar de algo que é se não parece. O que parece é porque é. Isso é meio complexo, deixo isso para os professores de filosofia. Mas a questão é a seguinte: você tem que parecer rico além de ser rico. Essa é a ideia da ostentação. As pessoas que parecem têm mais status do que aquelas que são. Eu vi nos jornais uma crítica de um sujeito que era, acho que youtuber, nem sabia que existia essa profissão, mas parece que existe. Ele é youtuber, eu acho. E ele criticou o filho do Will Smith, que participou lá do encerramento da Copa, porque ele tirou uma foto, ele e o pai, né? E ele mais franzino, que o pai é mais baixo e mais magro. Nos Estados Unidos tem isso, né? Os pais são mais altos. No Brasil, difícil você chegar mais ou menos esse negócio.
E ele falou que tinha confundido o filho do Will Smith com o flanelinha que tinha limpado o carro dele em algum lugar lá no Rio de Janeiro. Eu achei interessantíssimo como uma pessoa realmente é tão levada por uma aparência, que eu não sei o nome desse youtuber, ninguém sabe o nome desse homem, mas ele está criticando o filho do Will Smith que estava encerrando a Copa do Mundo, porque dizia que ele tinha a aparência de um flanelinha. Vê como a aparência distorce a nossa cabeça. O sujeito está no camarote da Copa. Está entendendo? O pai dele acabou de encerrar a Copa do Mundo. O outro está falando do Brasil, ninguém nem sabe onde está. Onde fica o bairro não sei quem lá do Brasil, do Rio de Janeiro. Porque tem aquele negócio dos estrangeiros, boa parte acham que a América do Sul é uma coisa só e se chama Brasil, e fala espanhol, e tem elefante, não sei porque que ainda não acharam que aqui tem mamutes, e a capital do Brasil é Buenos Aires. É uma miscelânea terrível, né? Então, e fala espanhol. O povo chega aqui, você vai lá no aeroporto, você encontra o pessoal querendo falar com você em espanhol, porque ele aprendeu lá na Europa ou nos Estados Unidos que a América Latina fala espanhol, então ele chega aqui e aprendeu a falar. Estou falando espanhol, para mim já basta, já deu. Chega aqui e todo mundo falando português, né? Ele não captou, porque essa visão é a aparência, porque nós somos assim. Nós somos assim. O tal do youtuber quis fazer uma piada. Piada, para ele deve ter sido engraçada. Não sei se alguém achou também engraçado. Mas a verdade é que nós julgamos pela aparência. A verdade é que nós julgamos as pessoas e damos valor às pessoas por aquilo que elas vestem. Não necessariamente se a roupa é de marca, mas se a roupa estiver meio suja, eu já faço uma avaliação de onde a pessoa está na pirâmide social. A depender da cor, a depender da roupa, a depender do carro que chega, a depender de onde a pessoa se insere, se a pessoa fica à vontade em determinado círculo, eu consigo fazer a avaliação, porque nós julgamos pela aparência. Deus, sabendo que o homem é assim, superficial, Ele vai mostrar na aparência e de forma extremamente simbólica como que tem que ser o pensamento organizado deles, para eles não fazerem confusão. Então tem aquilo que é santo, que é mais santo dele, de Deus. Tem aquilo que é limpo, mas não é santo, é profano, é do uso comum, que é para os crentes. E aquilo que é imundo, que está para fora, para os ímpios. Mas o ímpio pode se tornar limpo? Pode. E inclusive é convidado. E ele diz, se estiver com vocês um estrangeiro e ele quiser participar da Páscoa, ele pode participar da Páscoa, mas primeiro ele tem que ser circuncidado. É mal comparando, como se a gente estivesse dizendo, a pessoa que chega aqui, ela pode participar da Santa Ceia, mas primeiro ela precisa ser batizada. Mal comparando. Não existe exatamente um regramento neotestamentário sobre essa ligação, embora nós entendamos que decorre do fato de que você entra na igreja, no corpo visível, por meio do batismo, e a Santa Ceia é para esse grupo, então você precisa ser batizado. Mas isso é para todo mundo, é o convite, mas isso precisa ser colocado. Então a sua alimentação é o seguinte: tem alimentos que podem estar no altar, tem alimentos que podem estar na sua mesa, e tem alimentos que tem que estar fora da sua mesa. Você não pode sacrificar um porco no altar e nem comê-lo na sua mesa. Ele está fora, é para o imundo, porque é carne imunda. E aí o livro de Levítico vai colocando diversas colocações e vai fazendo diversas categorizações, mostrando que há coisas que são santas, há coisas que são limpas e há coisas que são impuras. Assim como há lugares que são santos, há lugares que são puros ou limpos e há lugares que são impuros. Fora do acampamento é impuro, é imundo. Dentro do acampamento é limpo. Mas há um lugar dentro do acampamento que é mais limpo que todos os outros lugares que são limpos, que é o tabernáculo.
Todo hebreu está limpo, o gentio é imundo, o hebreu é limpo, mas a tribo de Levi é santa, e dentre elas há o sumo sacerdote, que é mais santo ainda. Não porque ele tenha valores morais superiores ao povo hebreu. A ideia de santidade não como simplesmente uma categorização de uma ética ou de uma moral, mas de um destinamento da pessoa para determinado ofício. Ela é separada, porque os irmãos vão ver diversos textos, diversas passagens bíblicas em que, inclusive no próprio livro de Levítico, que a moralidade de Josué e Caleb era bem superior que Nadab e Abiú. Está em Levítico 10, que eram os dois filhos, dois dos quatro filhos do sumo sacerdote Arão. Mas eles eram mais santos que Josué, embora fossem menos éticos. Está entendendo que a ideia de santidade em Levítico, ela não é uma ideia exatamente atrelada à moral, ela é uma ideia atrelada ao propósito, à sua relação com Deus. Está claro isso? Hoje em dia, irmãos, até hoje, nós colocamos essas coisas em termos de moralidade, e a questão não é puramente moral, puramente ética. Nós devemos ser éticos porque somos santos, nós não somos santos para ser éticos. Por isso há pessoas que dizem: ah, mas eu não sou santa. A pessoa diz: mas se você é crente, você é santo, apesar da sua falta de ética, se for o caso de dizer. Porque a santidade é uma questão relacional, você está separado. Mas por vezes nós encontramos pessoas que, embora sejam santas, são moralmente mais reprováveis do que alguns que não são santos, ou seja, que não foram separados. Ou não é verdade? Está entendendo que a ideia de santidade é uma ideia que é um conceito teológico? Não é um conceito da moral, não é um conceito da ética, é um conceito da teologia. É um conceito de que Deus separa animais que são santos, animais que são limpos, animais que são impuros, lugares que são santos, lugares que são limpos, lugares que são imundos, pessoas que são santas, pessoas que estão limpas e pessoas que são imundas ou impuras. Condições que são imundas, condições de limpeza e condição de santidade. Por quê? Para que o povo soubesse entender que quando comparece diante do rei, tem que saber como se comporta. Tem de saber como se comporta. Não pode chegar diante de Deus de qualquer forma. Precisa estar preparado. Vocês estão vendo aqui no meio, vocês acham que vão entrar na minha casa de qualquer jeito? Como vocês entram na casa de seus pais, como vocês entram na casa de seus filhos, como vocês entram na casa de seus amigos? Eu sou o Senhor. Na minha casa vai entrar as pessoas para me servir no período certo, no tempo certo, no protocolo certo, com a roupa certa. Mal comparando, no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo ou no plenário do Senado Federal, homem tem que vestir terno. É o protocolo, é a etiqueta. Dentro das cadeiras de exercício no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais que existem por aí, os magistrados vestem vestes talares pretas, que no caso deles são chamados de togas. Como? A capa. Eles chamam de toga. Mas é uma capa. Ou seja, há um protocolo, há uma etiqueta. Quando vai dar posse a um novo ministro, eles não estão só de capa, estão tudo de preto, com as roupinhas diferentes. Os homens no plenário estão de terno. Os magistrados que já compuseram o pleno do tribunal estão de terno, não estão mais togados. Eles não podem mais estar togados. Não é o protocolo. O protocolo são os da ativa. Qual que é o protocolo dentro da caserna?
Qual que é o protocolo dentro das Forças Armadas? A farda. E mesmo ela, há regras de uso, de modo que há fardas que são para determinadas ocasiões e outras fardas são para outras ocasiões, porque esse é o protocolo. O ser humano é assim, na presença do rei ele não entra de qualquer jeito. A farda que o militar costuma se apresentar ao presidente da república, costuma, para se apresentar, ser de determinado tipo. Para o dia a dia, normalmente é de outro. É o protocolo. É o protocolo. Assim também há o protocolo, porque Deus é o rei. Ele governa de dentro do tabernáculo. Ele dá as normas. É isso que ele está fazendo. Moisés, se tiver alguma coisa difícil, fácil você resolve. Fácil mesmo, você deixa os 70. Mais difícil, você resolve. Tá difícil mesmo, traz para mim. Traz para mim, eu vou resolver. Quando ficaram lá com as questões da filha de Zelofeade, esse é o nome da criatura? Pensa num nome difícil. Acho que está em Números. A questão foi levantada em Levíticos, mas elas aparecem em Números quando está separando os lugares que cada um vai viver. Cadê o nome do povo? Zelofeade, é isso mesmo. Capítulo 36, versículo 2. As filhas de Zelofeade. Os parentes dele falaram: não, elas vão casar com outras tribos, e aí a terra que era da nossa tribo vai para outra tribo. O que Moisés falou? Vou consultar Deus para ver qual é a solução. Porque na verdade quem manda é Deus, não é Moisés. Aí ele ia, consultava o Senhor e estava lá pessoalmente diante de Deus. Mas havia um protocolo. Moisés tinha um protocolo, o sumo sacerdote tinha um protocolo, o povo tinha um protocolo. E o povo não quebrava o protocolo, porque quebrar o protocolo era equivalente à morte. Qual era o rei oriental que admitia que uma pessoa chegasse na sua frente de qualquer forma e fizesse o que quisesse? Se nós não fazemos isso hoje, se nós não entramos dentro das repartições públicas e fazemos o que queremos, vestidos da forma como achamos que devemos nos vestir, embora alguns são bastante reticentes, e alguns homens, embora adultos, costumam andar de bermuda para aqui ou para lá, e assim pensam que vão entrar numa sala de audiência de um tribunal. Não vai. O tempo foi passando, né? As calças curtas foram ficando para os adultos e eles acham que o protocolo acabou. O protocolo não acabou. Assim também é diante do Senhor. Quando estamos diante do Senhor, há um protocolo. Embora muito deste protocolo, a sua função era didática e ela exaure, ela se consuma na pessoa de Jesus, as suas ordenanças, os seus protocolos, mas o espírito delas continua. E qual que é o espírito delas? Eu não compareço diante de Deus de qualquer forma. Eu me preparo, eu me organizo. Disse Jesus para orar como? Feche a porta do teu quarto. Diz Jesus para a mulher do poço de Jacó: adorarás em espírito e em verdade. Ou seja, há uma organização, há um pensamento, eu tenho que adorar em espírito. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios: orarei com a mente, cantarei também com a mente. Ou seja, há um exercício nisso. E aí ele diz: quando vocês estão no culto, aí começa, todo mundo quer falar línguas estranhas, todo mundo quer fazer profecia, todo mundo quer... Não, há uma organização, há um protocolo, há um entendimento, há um ordenamento, há uma necessidade, uma razoabilidade. O profeta, o espírito do profeta, ele se sujeita ao do próprio profeta. E mais, quando os apóstolos estão presentes por meio do ensino, a profecia se cala. As línguas se calam, para que o ensino apostólico se coloque. Os apóstolos do Novo Testamento equivalem aos profetas do Antigo Testamento.
com a mesma autoridade de falar a palavra inspirada. De modo que, quando Ágabo, estou indo bem para frente, né? Quando Ágabo profetiza ao apóstolo Paulo, dizendo que não era para ele ir a Jerusalém, porque iriam prendê-lo, ele não apenas vai para Jerusalém e prendem, como de fato a profecia havia sido dito, só que aquela era a vontade de Deus, a vontade de Deus expressa na vontade apostólica de Paulo. Não quer dizer que os apóstolos acertaram sempre, porque até os profetas erraram. Quem não lembra do profeta Natan falando para o rei Davi que era para construir o templo antes de consultar a Deus, né? O profeta falava a palavra inspirada, mas errou. O apóstolo falava a palavra inspirada, mas como o apóstolo Pedro, orientado ou advertido, admoestado pelo apóstolo Paulo, quando ele menciona isso na carta aos crentes de Gálatas, ou os crentes gálatas. Carta aos Gálatas. Ou seja, parece que eu estou até bem problematizando mais. Então onde que está a verdade? A verdade está nas Escrituras, é exatamente isso. E as Escrituras ensinam uma necessidade de um ordenamento e de uma organização. Não estou entrando no mérito da contemporaneidade ou não dos dons espirituais. Eu estou falando que quer pensemos que os dons sejam contemporâneos, ou quer pensemos que eles não sejam contemporâneos, a necessidade de ordem e de organização se faz presente em qualquer uma das circunstâncias. Em qualquer delas. E a ordem é exatamente essa. Então quando vocês forem me cultuar, façam isso. Se organizem dessa forma. Vocês não vão inventar um culto para mim. Vocês vão fazer o que eu estou dizendo. E é assim que vocês vão me adorar. Por isso, quando nós ouvimos conclusões lógicas que devemos adorar a Deus por meio da matéria, porque Deus se fez matéria, isso é uma abominação, porque Deus disse que não queria ser adorado por forma de matéria, porque todas as divindades o eram. Ele só admitia ser adorado em espírito e em verdade desde o Antigo Testamento. Se não, vejamos quais são os dois primeiros mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura nenhuma. Não é para fazer imagem de escultura para ser adorado. Deus não admite ser adorado por meio de figura. Por meio de figura. E aí os salmos, os profetas vêm corroborando, aumentando e ampliando. E esse Deus é o mesmo. E esse Deus é o mesmo. Mas isso posto, encerramos aqui o Levíticos.